Alô, amigos, vamos concluir o nosso último bloco da retrospectiva política 2018 com o governador Mauro Carles, que foi a grande novidade, sem dúvida, a grande estrela da política do Tocantins 2018. Mauro Carles, que vem numa carreira meteórica, né? Ele surge pela primeira vez disputando a prefeitura de Gurupi em 2012, né? Quando a gente começa a ouvir realmente falar em nível estadual do Mauro Carles. Ele perdeu a eleição para o atual prefeito Laurez Moreira, mas em 2014 conseguiu chegar à Assembleia Legislativa pelo PTB, né? Na Assembleia ele mudou de partido, foi pro PHS, lembrando que lá atrás, na eleição municipal, ele era do PV. Depois foi para o PTB, junto com o José Geraldo, Eduardo Siqueira Campos, né? E foi eleito, então, deputado estadual pelo PTB e depois foi para o PHS. Na Assembleia, ele foi eleito presidente no dia 8 de julho de 2016 para tomar posse em 1º de fevereiro de 2017. Essa eleição dele foi, assim, uma estratégia muito grande, porque imagina, um candidato da oposição vencer dentro da Assembleia, precisou de unir, e na verdade foi a primeira vez. O Marcelo perdeu as duas eleições para presidente da Assembleia, porque o Osíris Damaso também foi eleito pela oposição, depois se uniu ao Marcelo, foi um bom aliado do Marcelo, e depois o Carles. O Carles foi uma briga mais interessante, porque havia uma conversa de bastidores que a Dulce Miranda, deputada federal, então primeira-dama, apoiava o Carles, e o Dr. Brito Miranda, pai do governador, ex-secretário de infraestrutura, ele apoiava a reeleição do Damaso para presidente da Assembleia, que achava que seria muito mais favorável ao governo do seu filho, Marcelo Miranda. E o Dr. Brito, como sempre, muito experiente na política, muito habilidoso, tinha razão, né? O Damaso seria muito mais benéfico para o governo Mauro Carles, e a história mostrou que isso é realidade. O Carles, quando assume a presidência da Assembleia, ele faz uma oposição muito forte ao Marcelo, ele entra com um grupo independente, né? Dizendo independente, vamos valorizar o legislativo, mas na verdade fez uma oposição muito forte ao governo Marcelo Miranda. Lembrando que na época o Osíris Damaso, logo que estava saindo da presidência, ele arquivou um pedido de CPI feito pelo presidente do SISEP, Cleiton Pinheiro, e volta e meia depois o Mauro Carles sacava esse pedido e foi uma ameaça ao governo, enfim, teve parecer da Procuradoria, da Assembleia favorável ao processo de impeachment do Marcelo, e toda hora era utilizado. Os governistas dizem que, na época do Marcelo, diziam que com o pivô dessa briga estavam as malditas, como eu sempre digo, emendas parlamentares, que são um horror, que tinha que acabar nesse estado. Essas tal das emendas parlamentares que atrapalham todas as gestões. E então tinha essas emendas e os deputados queriam receber, o estado todo arrebentado, a maioria dessas emendas para shows e eventos do município, e logicamente os prefeitos contavam com isso, então não era prioridade, um absurdo você destinar emenda para show e evento no meio da maior crise fiscal. Na verdade, vão me perdoar, é uma irresponsabilidade, essa é a grande realidade. De toda forma, havia essa pressão, os governistas diziam, o grupo do Mauro Carles sempre negava que não era nada disso, dava um ar republicano para a coisa e tal. De toda forma, foi feita uma oposição muito forte, depois veio o pedido de empréstimo, os dois pedidos de empréstimo, um junto à Caixa, o outro ao Banco do Brasil, e esses projetos que foram estudados pela Secretaria de Planejamento do governo Marcelo Miranda, ele foi totalmente modificado pelos deputados para atender o interesse dos municípios, colocaram lá mais de R$1 milhão para cada município do estado. Além disso, os próprios deputados fizeram emendas dentro do projeto para dar mais dinheiro ainda para os municípios. Eu acho um absurdo empréstimo para esse fim. Empréstimo não é para agradar prefeito, para fazer obra de prefeito. Empréstimo, principalmente no ambiente de crise que nós vivemos, tem que ser por dois objetivos: ou reduzir despesas ou aumentar receita.
empréstimo para fazer ginásio de esporte, para fazer rodoviária, como foi o carro de grupo. E é uma tragédia, isso é uma falta de responsabilidade com a coisa pública. Vão me perdoar, não tem outro nome. Empréstimo se faz com esses dois objetivos: ou você vai usar o dinheiro para reduzir custo da máquina, ou para aumentar a receita da máquina. Fora isso, é populismo, demagogia pura, às custas do contribuinte, que aqui no final das contas vai pagar esse empréstimo. Lembrando que nós estamos aí pagando mais de 600 milhões de reais por ano de juros, hoje nós vamos pagar. Então, não faz sentido. De toda forma, foi nesse pique que ocorreu essa relação tumultuada entre o governo Marcelo Miranda e a gestão de Mauro Carlesse à frente da Assembleia Legislativa. No início do ano, o Carlesse lança a pré-candidatura dele a governador, mas não era visto com muita competitividade. Na verdade, a maioria do meio político achava que o Carlesse acabaria sendo candidato a senador ou deputado federal, não tinha muito impulso para ser candidato a governador. Aí veio a sorte grande do Carlesse, vamos dizer, que foi a cassação do ex-governador Marcelo Miranda. Com a cassação ele vira a bola da vez, obviamente, assumiu o governo do estado, virou governador, e aí o cenário eleitoral e pré-eleitoral mudou completamente. Virou outra realidade. O próprio Marcelo Miranda, que era pré-candidato à reeleição, já não podia mais disputar por conta da cassação. E aí outros nomes ficaram também com a situação bastante delicada para disputar, como foi o caso, por exemplo, do Ronaldo Dimas. Como nós dissemos, que foi muito prudente ao desistir da campanha, da pré-campanha, não renunciar à prefeitura, continuar à prefeitura. Outros também perderam a vez, enfraqueceram, a própria senadora Cátia Abreu, o próprio Carlos Amassi, que ainda foi com uma aventura eleitoral decantada, óbvia que era uma aventura eleitoral que o Amassi ia fazer, e ele deveria ter tido a mesma postura do Ronaldo Dimas. O cenário mudou, não havia mais espaço para ele, então deveria ter ficado na prefeitura. De toda forma, decidiu ir para essa aventura e quebrou a cara, perdeu 2 eleições, na primeira eleição suplementar, nem foi para o segundo turno, enfim. E o Mauro Carlesse, obviamente, de um candidato considerado até sem muitas perspectivas, um pré-candidato sem perspectiva de consolidar sua candidatura, acabou virando o candidato mais forte. Venceu facilmente a eleição suplementar, uma grande vantagem no primeiro turno, uma enorme vantagem, a maior vantagem em relação ao segundo colocado na história da política do Tocantins no segundo turno, e depois foi para uma eleição muito confortável, a eleição ordinária de outubro, uma eleição que era óbvio que ele ia ganhar em primeiro turno, e toda hora vinham falar para mim, não vai ter segundo turno. Mas, gente, não tem a mínima condição pelo contexto, pelo enorme volume de apoio que o governador tem, pela incompetência da própria oposição, que ficava batendo a cabeça, só fazendo bobagem, um do lado, outro do outro. Uma eleição mole para o Carlesse, e realmente foi isso, ganhou no primeiro turno sem nenhuma dificuldade, como era esperado. E o Carlesse, a vantagem dele é que ele não errou. Eu sempre dizia isso, o Carlesse só precisa não errar, só isso. Ele não erra e ganha a eleição. E ele fez isso. Ele não errou, cercado por políticos muito experientes, Vanderlei Barbosa, Eduardo Siqueira Campos, muitos políticos, Eduardo Gomes, como eu disse, um dos mais brilhantes articuladores políticos do Tocantins. Então, assim, não teve erro, era não errar e ganhar, e foi isso que aconteceu. Mas diferente foi após a eleição, e aí, após a eleição, ele cometeu, na minha opinião, um erro muito grave naquele episódio da exoneração dos delegados regionais, em que ele pegou um problema que era do deputado Olinto Neto e trouxe para cozinha do Palácio Araguaia, ou seja, aquela operação expurgo, né, no início de novembro, em que a família do Olinto foi pega lá com lixo hospitalar armazenado de forma irregular dentro de galpão no Distrito Industrial de Araguaína. 3 dias depois da operação, o governador vai lá e exonera os delegados regionais, entre eles o Bruno Boaventura, delegado regional de Araguaína, e aí, meu amigo, deu aquela briga toda, todo mundo viu nisso, uma perseguição política pela ação da Polícia Civil contra a família do Olinto,
e aí deu um desgaste enorme. O governo vinha muito bem, numa boa popularidade, com a perspectiva de fazer o ajuste fiscal que o Estado precisa. Esse era o foco, todo mundo apostando nisso e dando essa confiança ao governo. E aí o governo fez essa bobagem de entrar numa briga que não era dele. Não sei se a intenção foi salvar o Olinda, não posso afirmar que não tem nada gravado, documentado, mas é o que se tem implícito na história, né? Apesar que o governo nega, diz que aquelas onerações foram por conta do ajuste fiscal. Que ajuste fiscal coisa nenhuma, economia zero com aquilo ali, uma mixaria, uma miséria de economia, nada disso. E ainda que fosse por conta do ajuste fiscal, que se fizesse mais para frente, não no calor de uma operação, aquela questão de que mulher de César não tem que só ser, tem que parecer, e no caso não pareceu, né? Ficou parecendo na verdade que estava agindo para tentar salvar um aliado. Então assim, foi uma barbeiragem política terrível naquele momento e que gerou uma onda de críticas que vem se reverberando até hoje. Até hoje o governo é criticado, abriu uma brecha para os adversários do próprio governo começar a criticá-lo. E isso aconteceu, está ocorrendo, não tinha até aquele momento uma brecha. O governo vinha corretinho, tudo bem e tal, e de repente faz uma bobagem daquela. De toda forma, enfim, teve esse desgaste muito grande, eu achei, no momento que o país discute moralização. Foi um erro enorme. Bom, na suplementar, o governo sofreu 2 ações da Polícia Federal no Palácio, que resultou numa ação de investigação judicial eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral. Antes era do Vicentinho, daí o Vicentinho abriu mão, o Vicentinho era autor, abriu mão e a Procuradoria Regional Eleitoral tocou a ação, pediu a cassação do governador e do vice, Wanderlei Barbosa, mas não vai dar em nada, porque o mandato da suplementar termina agora na terça-feira, né? Na verdade amanhã, na segunda-feira termina o mandato, na terça-feira começa um novo mandato, e aí como não foi julgado, o que vai restar? Se vai ser julgado em 2019, e se for condenado vai dar no máximo inelegibilidade para o Mauro Carles e o Wanderlei. Fora isso, não dá mais nada. Bom, para a posse agora, a partir da posse, já que até agora tem engessamento da legislação eleitoral, o governador Mauro Carles vem trabalhando um pacote, promete um pacote de medida de ajuste bastante duro, que tem como objetivo reenquadrar o Estado à lei de responsabilidade fiscal já no primeiro semestre de 2019. Além disso, ele quer elevar a nota de risco do Tocantins, que hoje é C na Secretaria de Tesouro Nacional, para B pelo menos até fevereiro e A em 2019. Isso é importante porque a nota C impede o Estado de ter a União como avalista em operações de crédito. Então é muito importante que essa conquista. E nós torcemos para que realmente isso ocorra, é muito bom para o Estado e eu torço muito para que essa medida de ajuste seja realmente uma medida de ajuste do tamanho que esperamos, ou seja, que corte profundamente na carne, não só exonerações, mas também, como eu já disse no vídeo sobre ajuste fiscal, também nos gastos desnecessários, no compadrio que sempre existiu, de aluguéis, de contratos diversos, consultorias que ninguém sabe para que serve. Precisa combater isso pelo bem do Estado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Encerramos com esse bloco a nossa retrospectiva política 2018 e eu desejo a todos um feliz 2019, que seja um ano de muito sucesso para todos nós. Convido você novamente, que é muito importante você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as atualizações e curtir esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos, feliz ano novo!